Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma tarefa de divulgação da nossa doutrina espírita e, como é de costume, começamos sempre com uma breve leitura do Evangelho. Neste caso, será no capítulo 5, o item 23, os tormentos voluntários. O homem está sempre buscando a felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a verdadeira felicidade não existe na terra. Entretanto, apesar dos sofrimentos desta vida, o homem poderia desfrutar de uma relativa felicidade se não a buscasse nas coisas perecíveis e nos prazeres materiais. A felicidade deve ser procurada nas realizações da alma, que são uma antecipação dos prazeres celestes imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real aqui na terra, o homem procura tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. Curiosamente, parece criar de propósito tormentos voluntários que só a ele caberia evitar. E assim, convidamos a todos a que elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a todos os nossos amigos do plano espiritual superior, que nos amparam, que nos protegem, que preenchem a nossa vida de coisas boas, de boas inspirações. Pai, Tu que conheces a cada um de nós e sabes as nossas necessidades, as nossas carências, permite que neste momento possamos elevar-nos de tal forma de que essa conexão contigo, com a tua essência divina, possa inundar o nosso coração com essa luz, com essa paz, e que as reflexões que vamos ouvir e ver neste momento possam permanecer em nós, possam ficar conosco o maior tempo possível, para que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia, desde os momentos e dos pensamentos mais profundos, mais íntimos, até aqueles momentos em que devemos praticá-las com o nosso semelhante. Abençoa, Senhor, a quem hoje fará a palestra, quem guiará nossos pensamentos em reflexões salutares, e protege a todos com a Tua divina misericórdia e a Tua divina bondade. Que assim seja, Senhor. É com muita alegria que nós aceitamos o convite para reflexionar sobre um tema bastante desafiador para todos nós, que é o amor. E o estudo do tema hoje, ele está baseado na obra A Mensagem do Amor Imortal, um livro ditado por Amélia Rodrigues Edivaldo Franco, e no seu capítulo 22 tem o título O Encanto Sublime do Amor. E neste capítulo, o conteúdo ele se refere aos ensinamentos vivenciados por Jesus. Jesus, que pela sua força moral divide a história da humanidade em antes e depois da sua estada conosco. Os que preferem combatê-lo ou negá-lo apresentam diversas teorias, e o texto ele cita aqueles que alegam que os conteúdos, os ensinamentos de Jesus não tinham nada de novo, que a própria história apresentava muitas páginas de conteúdos literários e poéticos falando sobre o amor. E essa premissa é verdadeira. Muitos precederam Jesus com a tarefa de preparar a humanidade para a sua chegada. Sabemos que a evolução não dá pulos, que o processo evolutivo da humanidade não se dá por saltos, que ninguém chegará à condição de espírito perfeito sem passar pelas imperfeições,
que somos criados simples e ignorantes e que o nosso destino é a perfectibilidade. E lembramos aqui a questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta àqueles que o amparam e orientam na codificação se existem espíritos criados mal, se existem espíritos que são criados bons. E lhe respondem os orientadores que, na verdade, Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não terem conhecimento. Mas que Deus deu a cada um a missão de progredir, de se esclarecer, de rumar para a perfeição através da busca do conhecimento da verdade. Então não existem nem maus, nem bons, todos são espíritos na trajetória da busca do conhecimento, da busca de si mesmo. São espíritos passando por estágios de ordem inferior para chegar às ordens mais elevadas. Então, é perfeitamente natural que a humanidade, em sua trajetória evolutiva, já tenha recebido a oportunidade, já tenha recebido personagens que ajudavam a humanidade a construir conhecimento, se preparando para Jesus. Então a humanidade já tinha sim se aproximado desses conteúdos. Não fosse assim, qual a condição que os homens teriam para aceitar, para compreender aquilo que Jesus trazia? Neste processo de educação, a humanidade então já havia tomado conhecimento sobre o amor filial, por exemplo, sobre a relação de cuidado, de proteção. Já tinha conhecimento de como se conduzir, como se comportar nas relações familiares, nas relações entre amigos, com a sociedade. E mesmo assim, Jesus surpreende a humanidade quando apresenta a igualdade de direitos entre os homens, quando fala do cuidado para com a infância, do respeito aos mais velhos, da responsabilidade com os vulneráveis, os pobres, os doentes, os marginalizados pelas relações sociais e relações de trabalho. O que não era ou não deveria ser novidade para a época, pois muitos os precederam. E entre esses, cito Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama já apontava a necessidade do respeito e cuidado para com todos, com os doentes, com os idosos, com os pobres, para com todos os seres da criação. E Siddhartha já falava do amor aos inimigos como uma forma de superação dos sofrimentos. O que nos faltava enquanto humanidade, ou ainda nos falta, é reconhecer o amor como fonte de saúde e de cura, como conteúdo a ser estudado e aplicado na vida para que ocorra, para que aconteça a verdadeira educação, a verdadeira transformação do espírito. Falando em amor, nós estamos falando em conquista espiritual de alto significado. E a trajetória dessa conquista, nós vamos encontrar ela descrita no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8 do capítulo 11, quando diz lá que o homem, em sua origem, só tem instintos. Então, o homem primitivo, ele reage sem pensar, ele prioriza a sua sobrevivência egoísta, imediatista, individualista. Quanto mais avançado e corrompido, tem sensações, ou seja, o homem, quando tem conhecimento, quando avançou intelectualmente, mas moralmente, ainda se mantém pouco desenvolvido, onde ainda é egoísta, materialista, ele tem dificuldade ainda para entender essas questões materiais, ele ainda se encontra atrasado com relação aos sentimentos.
Diz mais lá no Evangelho, diz que quando instruído e depurado, o homem passa a ter sentimentos. Ou seja, para chegar a ter esses sentimentos é preciso antes controlar os instintos, reconhecer e trabalhar as sensações ou emoções e depois desenvolver os sentimentos. Isso significa que existem estágios de desenvolvimento para que os sentimentos se desenvolvam, cresçam. Porque eles fazem parte de um processo educativo, um processo de educação do espírito imortal que somos. E lá no Evangelho ainda diz que o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor vulgar que todos conhecemos, mas esse amor que ilumina o interior, que é o sol interior que condensa as melhores aptidões, as melhores revelações do ser humano. E se o amor é o ponto delicado dos sentimentos, nós podemos dizer que é o auge da nossa evolução, pois seria o desenvolvimento máximo, já que a lei de amor, ela substitui o personalismo, o individualismo, pela fusão, pela união dos seres. E é pela lei de amor que a humanidade vai extinguir as misérias sociais. O amor, então, auge da nossa evolução, desenvolvimento máximo das virtudes de solidariedade e fraternidade, é o nosso destino. E Jesus propõe uma verdadeira revolução das relações, quando, em lugar de usar a força, de usar a imposição, ele fala dos preceitos divinos com doçura e vivencia tudo aquilo que fala. Jesus nos traz o perdão nas suas vivências, exemplifica a compaixão, ele fala de respeito e exemplifica a compreensão, fala de tolerância, de caridade. E Jesus nos pede que amemos os nossos inimigos e mais ainda, que possamos não maltratá-los, e sim orar por eles. Orar por aqueles que nos desejam mal, que nos perseguem. Mas nós já pensamos, já refletimos sobre quem são esses inimigos? Será que são aqueles que pensam diferente de nós? Aqueles que nos fizeram algum tipo de mal? Aqueles que não nos amam? E é bom que nos perguntemos para ter claro quem são esses nossos inimigos e principalmente o porquê, a origem desta antipatia, desse antagonismo. Por vezes a origem da inimizade não está nas pessoas, mas nas situações vivenciadas. Por vezes nos deparamos com pessoas que são difíceis, que nos desestabilizam, e não são nossos inimigos declarados assim, frente a frente, mas nos causam incômodo, nos desagradam, geram pensamentos de insatisfação, e nós precisamos nos questionar sobre essas emoções, sobre esses sentimentos. Será que o motivo dessa inimizade, desse desconforto está no outro? Será que não está em nós também? Jesus nos conhecia muito bem, nos conhece bem. Então ele sabe da nossa condição evolutiva e ele não nos pediria algo que a gente não tivesse condições de cumprir, de atender. Mas também ele sabe do nosso potencial e ele não deixaria passar a oportunidade de nos desafiar, de nos dar um empurrãozinho. E é nesse sentido que Jesus nos fala do amor aos inimigos, para que sejamos capazes
de pensar nessa pessoa que nos causou uma situação desagradável, nessa situação que foi ofensiva que nos foi causada, que a gente possa pensar nessa pessoa como um irmão, como alguém que é igual a nós, que também, como nós, comete erros, mas principalmente pensar que todos nós somos necessitados da indulgência alheia, que todos somos espíritos em progressão e, logicamente, merecedores de compreensão. O próprio Jesus nos fala do amor do Pai por todos os seus filhos, quando diz que o Pai Celeste faz nascer o sol sobre maus e bons e vira chuva sobre justos e injustos, lembrando que todos somos necessitados e merecedores de perdão, de benevolência, de indulgência, de caridade. E Jesus exemplifica isso quando intercede ao Pai, ainda em sofrimento, para que perdoasse seus algozes, reconhecendo que ainda se encontravam ignorantes e muito cruéis. Perdoou a traição de Judas e foi buscá-lo nas trevas onde se encontrava após a morte pelo suicídio. Entendeu a negação de Pedro e o afastamento de seus seguidores mais próximos e permaneceu sustentando-os na dor, apoiando e amparando a todos. Jesus demonstrou em atos que o amor sublima e nos pede que exercitemos a compaixão, a compreensão, a benevolência para com aqueles que, na verdade, estão em condição de infelicidade. E por esse motivo provocam a dor, a violência, a injustiça, a traição. São irmãos nossos, adoecidos da alma. Deveríamos nos sentir gratos por tê-los em nossas vidas. Deveríamos demonstrar reconhecimento a esses espíritos que nos desafiam na caminhada. Embora ainda tenhamos dificuldades para reconhecer a razão de estarmos convivendo no mesmo grupo social, na mesma família, no mesmo espaço de trabalho, no mesmo grupo de estudo. Esses espíritos, na verdade, são os nossos professores, são esses ditos inimigos que nos farão progredir, sair da zona de conforto. Afinal, como aprender a perdoar sem ter quem nos provoque tanto? Como saber ser humilde sem ter quem nos aponte as fragilidades? Como descobrir o valor da paz interior sem as batalhas do cotidiano? Jesus não espera que tenhamos o mesmo sentimento para com todos. Alguns espíritos estão junto de nós para nos amparar, para nos confortar, para nos acolher. Outros para nos fazer progredir, para nos impulsionar. De uma maneira menos afetuosa, menos amorosa. Por alguns nós vamos nutrir sentimentos fraternos, sentimentos elevados até. E por outros, os sentimentos serão de aversão, de repulsa. Por vezes sentiremos raiva e um ímpeto muito grande de revidar. E nesses momentos nós precisamos avaliar em que estágio do desenvolvimento nós estamos. Em que época do desenvolvimento humano nós paramos. Ainda praticamos o duelo? O duelo não mais com uma arma de fogo ou uma espada, uma arma branca. O duelo através das mídias sociais. Nós mudamos a arma, mas e o sentimento como está? Ele mudou? Ainda estamos praticando a justiça com as próprias mãos, numa lógica italiana? Ou já avançamos um pouco mais e entendemos que a justiça divina, ela prevê esses reajustes, esses ajustes reencarnatórios e nos cabe elaborar, transcender,
superar. Quando Jesus nos pede para amar os inimigos, Ele nos desafia a caminhar rumo ao nosso verdadeiro destino, percorrendo as estações desta viagem, aplicando seus ensinamentos como irmãos em um mesmo Pai, como herdeiros divinos, herdeiros do amor em sua verdadeira essência. E embora ainda nos falte compreensão sobre o significado deste amor, nós podemos chegar a este estado de espírito, a este estado de encantamento, cada um em seu tempo, mas todos chegaremos lá. Isso porque, segundo Paulo, o apóstolo, na questão 1009, gravitar para a unidade divina é a meta da humanidade. E para encerrar esse momento, eu gostaria de trazer aqui, de ler parte de um trecho, parte de um texto do livro O Amor Pede Passagem, de Alberto Almeida. No finalzinho do livro, o último texto, Alberto Almeida vem falar sobre o amor de uma forma poética, onde ele diz assim: o amor é tão grandioso que, para ser bem percebido e aprendido, ele comparece no cotidiano, valendo-se de algumas vestimentas, por meio das quais cumpre a sua função na terra. Jesus foi quem nos revelou os semblantes da energia amorosa com que Deus faz a vida cósmica pulsar. Para que todos ouvissem, subiu num monte, a fim de revelar os acordes musicais que embalam a natureza no divino concerto cósmico. Entoou uma canção que trazia as harmonias para uma caminhada do ego ao Cristo, do homem a Deus. E daí narra as bem-aventuranças, traduzindo essas bem-aventuranças em tipos de amor. E ele diz assim, que esses tipos de amor são vestimentas que o amor se vale na marcha da felicidade. E ele diz que quando desenvolvemos essas virtudes, nós desenvolvemos o amor humildade, o amor pranto, o amor brandura, o amor justiça, o amor misericórdia, o amor pureza, o amor pacificação, o amor devotamento, o amor renúncia, o amor sacrifício. E quando o amor reúne todas essas qualidades numa só expressão, então este amor assume o seu traje de gala, o traje da caridade. Que saibamos então reconhecer a matéria-prima que Deus nos oferece para tecermos essas vestimentas e que possamos tecê-las a cada dia e a cada oportunidade, até chegarmos ao mais belo traje, o traje do amor em sua essência, o traje que terá todo o sublime encanto do amor. Gratidão, amigos, que a paz do Mestre acompanhe a todos nós. Pai de infinita bondade, estamos agradecidos pela oportunidade que tivemos hoje de refletir, de pensar, de usar o nosso discernimento para melhorar ou para tentar melhorar tudo aquilo que devemos transformar em nossa vida. Que estas palavras, que estas reflexões possam permanecer com cada um de nós em forma de luz, em forma de saúde, em forma de paz. Que a tua divina bondade se espalhe por tudo aquilo que tu criaste e que teus filhos aqui, tão necessitados do teu amor e da tua paz, possamos seguir em frente,
com a esperança, com a certeza da Tua presença, da Tua força na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, e que essa paz fique com todos nós, hoje e sempre. Obrigado, queridos amigos, e será até uma próxima oportunidade.